Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas noções intuitivas sobre algo chamado plano cartesiano. E para isso vou usar aqui o site GeoGebra. Nós vamos falar então sobre algumas coisas relacionadas ao plano cartesiano. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ativar a opção de mostrar algo que seria o plano cartesiano. Pego aqui na opção exibir eixos. Muito bem. Então isso aqui dá a ideia do plano cartesiano. Nós temos duas retas paralelas e numeradas aqui. Então são retas numéricas. Tem os números positivos aqui para a direita, nesse eixo. Esse eixo aqui será chamado eixo X. Esse outro eixo aqui vertical será chamado eixo Y. Muito bem. Então, esse aqui será chamado eixo Y, também chamado eixo das ordenadas. Então vou colocar aqui Y. Esse aqui será chamado eixo X. Então esse eixo Y aqui, vamos escrever. Isso aqui é o eixo Y, eixo das ordenadas. Isso aqui tem um outro nome diferente, chamado eixo das abscissas. Eixo X ou eixo das abscissas. Espero que eu tenha escrito certo. Muito bem. Então, o que acontece? O plano cartesiano é o plano, então, dado por essas duas retas, x e y, sendo que elas são numeradas. Muito bem. Aí aqui nós podemos montar algo chamado sistema de coordenadas. Nós pegamos um ponto aqui e colocamos em algum lugar. Aqui, por exemplo. Muito bem. Aí o que nós podemos fazer é associar dois números a esse ponto aqui. E esses números serão o seguinte. Serão 1, que vai ser a projeção desse aqui no eixo X. Tentei escolher de maneira que ficasse quase no 5 aqui. A gente pode mover. Então será associado dois números a esse ponto. Um, que vai ser a projeção no eixo X, e o outro que vai ser a projeção no eixo Y. Então aqui, vamos ver se ele tem as coordenadas dele, os dois números. Então deu 5,5, 2,92. Muito bem. São as coordenadas desse ponto aqui. Vamos ver se tem a opção aqui de aparecer o valor dele. Viu? Então 5,2, porque está um pouquinho depois do 5, e 2,9 está um pouquinho antes do 3. Agora a gente pode mover esse ponto aqui. Olha, ali movi um pouco para cima e um pouco para a esquerda. Agora ficou 5,3. Muito bem. Então a projeção dele aqui no eixo X é 5. E a projeção no eixo Y é 3. Muito bem.
Então, dado um ponto nesse plano aqui, nós sempre associamos a ele dois números aqui. Um que é a projeção no eixo x e o outro no y. Lembre sempre da ordem. Primeiro é o x e depois o y. Então vamos escrever isso. Então os pontos são dados da forma os pontos coordenadas da forma x, y. Lembre disso então. Primeiro é o x. Por exemplo, vamos mover aqui para perto do 5. Então, olha só, o x é 5. E o y agora está entre 1 e 2, deu 1,4 aqui. Vamos tentar colocar ele em cima do x igual a 5 e y igual a 1. Então, jogar ele um pouquinho mais para baixo. Olha lá, conseguimos então. Então, a projeção no y aqui é 1 e a projeção no x é 5. Então, os pontos são da forma x, y. Muito bem. Então, é o seguinte. Uma outra coisa que a gente tem que saber é que dois pontos no plano cartesiano serão iguais, vou desenhar mais um ponto aqui, quando os dois números forem exatamente iguais aqui. Então, vou ver as configurações e vou botar para aparecer o valor desse ponto. Então, esses pontos aqui, a princípio, são diferentes. Mas os pontos serão iguais quando os dois valores aqui forem iguais. Olha só, estou movendo esse ponto aqui em direção a esse. Cada vez mais, eles vão ficar mais próximos de valores numéricos. Olha lá, 4,4, 1,7. 4,6, 1,6. Está se aproximando do 5,1. Olha lá, 4,8, 1,4. Até que vai chegar um tempo que ali ficou em cima, ficou 5,1. Então, os pontos são iguais quando as coordenadas são iguais. Então, se a gente tem, por exemplo, algo assim, x, y é igual, por exemplo, 3,2. Então, o x igual a 3 e o y igual a 2. Quando a gente tem essa igualdade de pontos no plano cartesiano. O primeiro valor aqui é sempre igual ao primeiro valor no outro, na outra coordenada. E o segundo valor é igual ao segundo valor na outra entrada aqui. Ok? Então, temos isso. Igualdades. Então, nós podemos brincar aqui de achar alguns pontos. Vamos lá. Tem alguns pontos especiais no plano cartesiano. Esse aqui é um ponto especial chamado origem. Vou colocar a letra dele aqui como O. E vai aparecer o número dele, as coordenadas dele. Então, a origem é o ponto 0, 0. Vou botar que apareça o nome também dele aqui. Valor, nome e valor. Tá lá. Então, o O é igual a 0, 0. É a origem. Muito bem. Nós temos aqui também outros pontos especiais. Por exemplo, um ponto no eixo x, ele tem sempre, não tem uma altura aqui. Então o y dele é igual a 0.
Vamos lá então, mostrar o valor dele. Então, x tem um valor que é 4 e o y é igual a 0. Mesma coisa, se pegarmos um ponto no eixo y, o x vai ser igual a 0, a primeira entrada. Então, vamos lá. Isso aqui, valor. Então, nesse caso aqui, nós temos 0,3. X é igual a 0. Não tem um deslocamento aqui para o lado. Então, uma outra coisa que nós podemos falar aqui é sobre coisas chamadas quadrantes. Vocês podem ver que tem 4 áreas aqui. Tem essa aqui, tem essa aqui e essa. Então, essas áreas são chamadas quadrantes. Isso aqui é chamado primeiro quadrante. Então, vou escrever um. Então, esse aqui é o primeiro quadrante. Vou ver se eu mudo a cor dele aqui. Ver se eu mudo o tamanho também. De pequeno para muito grande. Então, isso daqui é o primeiro quadrante. E aqui é o segundo quadrante. Vou escrever 2. Mudar as configurações também. Então, isso. Daqui é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. Também vou mudar as configurações. O tamanho. E esse aqui, por fim, é o quarto quadrante. Mudar também as configurações para ficar como os outros. Vamos lá. Muito bem. Então, essa aqui é a divisão por quadrante 2 do plano cartesiano. Muito bem. Nesse quadrante aqui, os pontos tem x positivo e y positivo também. Já quando a gente passa aqui para o segundo quadrante, o y é positivo, ele é alto aqui, mas o y tem um valor negativo. O y é positivo e o x tem valor negativo. Agora, quando a gente passa aqui para o outro, nós temos que ambos são negativos, tanto o x quanto o y. E aqui, o x é positivo e o y negativo. Então, muito bem. É isso que nós temos aqui. Uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho sempre é que é o seguinte: primeiro é o x, depois é o y. Não trocar essa ordem. Primeiro, então, é o valor que é a projeção nesse eixo aqui horizontal. E depois é o valor no eixo vertical. Dado isso, podemos ver uma questão aqui que eu vou deixar para vocês. Uma questão que alguns erram por causa desse problema aqui. Ó. Primeiro é x, depois y. Então, uma questão é saber quais as coordenadas dessa represa aqui. Uma questão da CETESP, algo assim.
Então, tem tipo uma localizações de um lugar aqui numa vila. Eles querem saber a localização da represa, as coordenadas. Então, fica a questão aí para vocês, para acharem as coordenadas dessa represa aqui. Aqui eu tenho um texto com a teoria mais rigorosa sobre o plano cartesiano. O nome dos eixos, então, o x é o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o y é o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Muito bem. Aqui também, como a gente acha as coordenadas, né? A gente pega um ponto P, a gente vai tomar a projeção dele no eixo x. Vai dar um ponto xp aqui, um valor numérico xp. E o ponto P nós fazemos uma projeção também no eixo y, vai dar um valor yp. As coordenadas desse ponto aqui então são xp, yp. A igualdade de pares ordenados é AB e CD são iguais se o primeiro aqui A igual a C e B igual a D. E aqui os quadrantes, uma definição que algumas definições são diferentes. Aqui a gente considera, por exemplo, o primeiro quadrante, onde o x e o y são maiores ou iguais a zero. Mas aqui a gente não precisa entrar tanto em detalhe nisso não. Muito bem. Então esse vídeo foi apenas para dar algumas ideias intuitivas sobre o plano cartesiano. Então pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.